E chegamos a mais um filme do nosso projeto 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer. E hoje a nossa parada é no Brasil dos anos 60, mais especificamente 1962, na Bahia. A gente vai conversar um pouquinho sobre aquele que foi simplesmente o primeiro longa brasileiro a concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro e até hoje o único filme brasileiro a ter ganhado uma Palma de Ouro de melhor filme em Cannes. E olha que concorreu com Antonioni e com outros nomes de peso, hein? Nós vamos falar, é claro, de O Pagador de Promessas. Padre, eu não andei 7 léguas para voltar daqui. O senhor não pode fazer isso. A igreja não é sua, é de Deus. O Pagador de Promessas, ele é um filme forte, ele é um filme extremamente inteligente naquilo que ele se propõe a abordar. E agora a gente tem que falar, infelizmente, segue atualíssimo. Ele trata de questões aqui que até hoje fazem parte do nosso mundo, da nossa sociedade. Aqui no Brasil, então, é nítido como algumas coisas permanecem sendo as mesmas, sendo tratadas de formas muito semelhantes a como eram tratadas lá no início da década de 60. E a gente percebe muito isso quando a gente fala sobre o tema mais forte aqui, né, que é tratado com mais detalhes aqui nesse filme, que é o tema fé e religião, né, esse contraponto entre as duas coisas, essa diferença entre as duas coisas. Na nossa história, a gente acompanha o Zé dos Burros. O Zé dos Burros, ele é um homem simples, muito bondoso, que vive lá no interior da Bahia, e que certo dia, desesperado porque o seu burrinho ali de estimação, companheiro, estava doente, ele resolve fazer uma promessa para Santa Bárbara. Nessa promessa, ele diz que se Santa Bárbara curar o burro dele, ele vai peregrinando, ele vai caminhando lá da cidade onde ele mora, no interior, até Salvador, na Bahia, até, mais especificamente, a igreja de Santa Bárbara, carregando uma cruz pesada nos ombros e só vai parar quando entrar na igreja de Santa Bárbara e deixar essa cruz lá. Ele faz isso, então o filme ele já começa mostrando ali flechas dessa peregrinação dele e ele chegando de fato à escadaria da igreja de Santa Bárbara. Ele acompanhado da esposa dele que foi junto ali para fazer companhia a ele nessa peregrinação. Eles chegam na porta dessa igreja. Logo eles conhecem o padre ali do local e quando esse padre escuta a história dele, ele descobre que na verdade o Zé, ele fez essa promessa em um terreiro de Candomblé, que era o local ali religioso mais próximo de onde ele vivia, e ele fez essa promessa para Iansã. Na crença e na cabeça de Zé dos Burros, Iansã e Santa Bárbara são a mesma pessoa, são a mesma figura, então ele não entende por que o padre ficou tão alarmado quando ele falou isso para ele, né? O padre já começou a achar que não, que na verdade ele não fez promessa para Santa Bárbara, ele fez promessa para algo ruim, algo muito ruim, e aí a gente entra nessa questão da intolerância religiosa, e o padre proíbe que ele entre na igreja e deixe a sua cruz na igreja, ele fecha as portas da igreja para o Zé. Zé dos Burros, então, fica ali na escadaria sem saber o que fazer, aguardando o padre mudar de ideia, tentando ali dialogar. Ele não entende o motivo do padre ter ficado tão alarmado, porque realmente na cabeça dele não existe essa distinção, fé é fé. E aí, gente, é que começa simplesmente tudo a acontecer para dificultar ainda mais que Zé dos Burros entre e cumpra a sua promessa e finalize a sua promessa, já faltando tão pouquinho, depois aí de uma longa caminhada, de uma longa jornada, literalmente falando. A gente vê aqui, então, além da questão da intolerância religiosa, a gente começa a ver como a sociedade lida com toda aquela situação, as pessoas vão conhecendo a história de Zé dos Burros, a mídia sensacionalista se envolve ali no meio, questões políticas começam a surgir ali também. Então, o que era para ser para o Zé dos Burros apenas algo dele ali, na boa, cumprindo a promessa dele, feliz que o bichinho dele foi curado, vira todo um espetáculo, existe toda uma espetacularização ali da história dele, muitas pessoas começam a se envolver
e, né, até a gente chegar a um derradeiro final, a uma cena final que eu considero uma das melhores também do nosso cinema. É aquele tipo de cena que faz a gente entender por que esse filme ficou tão marcante. Só ela já valeria pelo filme inteiro, mas é um filme extremamente inteligente, extremamente intenso, que faz a gente terminar e ficar refletindo, né? Será que o final poderia ter sido diferente dentro da sociedade em que a gente vive? Será que era o único fim cabível ali pro Zé dos Burros? Eu não vou entregar o final de jeito nenhum, principalmente porque ele é impactante. É importante a gente ver aí sem saber o que a gente vai encontrar, mas é muito bom. É um filme extremamente bem feito. É muito interessante a gente olhar para o elenco também desse filme, para as atuações, ver rostinhos ali em começo de carreira, né? Rostos que a gente já está mais acostumados a ver de uma forma ali, depois que eles já estão muito mais experientes em novelas. Esse filme, por exemplo, é com a Glória Menezes, ela é a esposa do Zé dos Burros, e tem vários outros nomes aí importantes. O Antônio Pitanga, né, pai da Camila Pitanga, atorzaço, cheio de história também dentro do cinema. Aqui ele, inclusive, está em um dos meus núcleos favoritos desse filme, acho que no favorito, que é o núcleo ali, os personagens capoeiristas, eu gosto muito. Então, é um filme que vale muito a pena ser visto pela sua história, pela sua grandeza, por tudo que representa, e ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, onde o cinema brasileiro está aí em uma ótima fase novamente, está voando. Então é muito bom a gente ver lá, a gente assistir algumas referências que serviram de inspiração, que abriram caminhos para onde a gente está hoje. Fica a dica para vocês, O Pagador de Promessas. Amei, que bom que esse filme consta na lista dos 1001 filmes para ver antes de morrer, posto mais do que merecido. Se você nunca assistiu, pode correr para assistir, porque você vai gostar muito. Ele está disponível na Globoplay e espero que tenha gostado. Obrigada por me acompanhar até aqui no vídeo de hoje e até o próximo filme.